Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo Químico. Na aula anterior, nós estudamos conceitos básicos da química, conceitos importantes que te fará compreender assuntos posteriores na química. Vimos também que a matéria é o objeto de estudo da química e que ela se apresenta em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E que essa mesma matéria passa por transformações que podem ser de natureza física e de natureza química. E você, meu aluno? Você sabe a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Então vá lá, pegue seu caderno e sua caneta e vem comigo. Meu nome é André Oliveira e o nosso Papo Químico já está começando. Olá, vamos dar início ao estudo das transformações da matéria. E meu caro aluno, eu quero que você compreenda que qualquer modificação feita na matéria pode ser entendida como um fenômeno. E esse fenômeno, ele pode ser observado de 2 maneiras. Um de natureza macroscópica, aquilo que você pode observar a olho nu, e um de natureza microscópica, aquele que está relacionado às moléculas. O fenômeno, ele pode ser classificado entre fenômeno físico e um fenômeno químico. E na aula de hoje, nós vamos tratar do fenômeno físico. Mas antes de iniciarmos o estudo do fenômeno físico, é importante que você entenda, compreenda bem o que são os estados de agregação da matéria, de que forma a matéria ela se apresenta para o universo. Então, nós temos 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido, ele está relacionado à organização da matéria. Então, eu tenho aqui um modelo feito de isopor, onde todas as moléculas representadas por essas bolinhas aqui estão muito bem organizadas. Então, eu tenho aqui o estado sólido, uma estrutura com uma forma fixa e um volume definido. Em se tratando de um estado líquido, é importante que você compreenda que o estado líquido ele apresenta um volume fixo e apresenta uma forma variável. Ou seja, o líquido ele tende a contornar o recipiente que ele está compondo. Então, apesar do meu modelo ter as moléculas muito próximas, a força de interação entre as moléculas no estado líquido, elas não são tão coesas como se apresenta no estado sólido. Já o estado gasoso, ele já apresenta as moléculas bem afastadas, com forças de interação bem fracas, ou seja, proporcionando propriedades do gases como expansibilidade e compressibilidade. Meu aluno, uma observação que você precisa levar em consideração é que os estados físicos da matéria estão relacionados à coesão e à organização do sistema. Ou seja, quanto mais próxima e mais coesa as moléculas se encontrem, menor será a liberdade de movimento entre essas moléculas e mais próxima do estado sólido essa molécula se encontra. Em se tratando de uma transformação física, é importante que você compreenda que eles estão relacionados com a quantidade de calor liberada e absorvida. Ou seja, para que um sistema passe do estado sólido para o estado líquido em direção ao estado gasoso, é necessário que esse sistema absorva calor. E para que ele absorva calor, ele precisa receber esse calor. Então, quanto maior o calor, maior é a tendência de absorção desse calor. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. E a fusão, como por exemplo, nós podemos citar o derretimento de um metal ou o derretimento do gelo, que é um exemplo clássico. A passagem do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. E a vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é a forma mais lenta, como por exemplo, aquela roupa que você coloca lá no varal para secar. A segunda forma, uma forma intermediária da vaporização acontecer, é a ebulição. É quando o líquido ele atinge o seu ponto de fervura. Uma forma intermediária da vaporização acontecer é a ebulição. Quando um líquido atinge o seu ponto de fervura, ele passa do estado líquido para o estado gasoso.
Uma outra forma de se obter a vaporização é de uma maneira mais enérgica, como por exemplo quando você coloca o ferro quente numa roupa úmida. Esse processo é chamado de calefação. Uma outra transformação física acontece com a passagem do estado gasoso para o estado líquido. O nome desse processo é chamado de condensação e em gases sob altas pressões, liquefação. A condensação, ela pode ser exemplificada como aquela água que se forma na tampa da panela quando se está cozinhando alguma coisa. Uma outra transformação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Essa é fácil, né? Solidificação, ou seja, a própria formação do gelo. Agora, a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso é chamado de sublimação. Sabe as bolinhas de naftalina que você coloca lá no seu armário? Pois é, a naftalina, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Isso aí é um exemplo clássico de sublimação. É claro que o processo inverso, ele também pode acontecer, também chamado de sublimação mesmo ou sublimação reversa. E um exemplo desse tipo de sublimação reversa, ele pode ser a formação dos flocos de neve, ou ainda uma fumaça que se forma numa lareira e ele vai se depositando pelas paredes e formando uma substância sólida. Com todos esses fenômenos que nós estudamos agora há pouco, é importante que você compreenda que a transformação física da matéria ou o próprio fenômeno físico, ele acontece sem modificar a natureza da matéria. Por exemplo, a água, quando ela passa por essas transformações, o H2O, ela não deixa de ser água. A água, quando ela muda do estado sólido, líquido e gasoso, ela não muda a sua fórmula molecular H2O. Portanto, uma transformação física acontece sem alterar a natureza da matéria, sem alterar a sua estrutura. Há apenas uma organização nas moléculas, favorecendo a formação dos três estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Viu só como é fácil estudar os fenômenos físicos? Ainda faltam os fenômenos químicos, mas esse será o assunto da nossa próxima aula. Aproveita, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida e, claro, deixa aquele like parceiro para me incentivar a fazer vídeos como esse. Um forte abraço e até o nosso próximo Papo Químico.